Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para um videozinho breve, espero que seja breve, que eu vou fazer para discutir algumas coisas sobre a distinção entre filosofia e história da filosofia, né? Eu fiz um post antes no Twitter, aqueles posts que a gente faz descompromissadamente, né? E, obviamente, é aquele tipo de afirmação que provoca uma certa perplexidade, né? E eu dizia que, na verdade, não há uma distinção radical entre filosofia e história da filosofia. O que a gente tem é muito mais uma continuidade, né? E eu queria explicar um pouco o que eu quero dizer com isso, por que é uma questão difícil e fundamental hoje em história da filosofia, né? Enfim, em historiografia da filosofia também, principalmente, né? E tentar abordar alguns temas ligados a essa problemática. Eu não preparei nada mais aprofundado, não é uma aula, são só algumas coisas jogadas assim, só para orientar, né, as pessoas, ou mais que orientar as pessoas, para vocês saberem o que eu estou pensando, ou o que pensam pessoas que concordam comigo quando afirmam uma coisa dessas, né, que é uma continuidade entre a história da filosofia, e que a filosofia bem feita contém em si história da filosofia, e que a história da filosofia bem feita projeta respostas a problemas filosóficos, ou pelo menos aponta aspectos de problemas filosóficos contemporâneos, né? Primeiro ponto, né, é que essa distinção entre história da filosofia e filosofia, ela é, como qualquer distinção que a gente utiliza dentro das ciências humanas, né, historicamente condicionada. Ela tem um local de nascimento, ela tem uma história, um desenvolvimento, né, uma história pessoal pela qual ela se desenvolve. Você fazer filosofia até o século XVII jamais colocaria para você o problema é de saber se aquilo que você faz é a mesma coisa, tem alguma ligação com aquilo que os filósofos faziam antes, né? A continuidade, a unidade da história da filosofia estavam dadas, né? A partir do século XVII, principalmente do XVIII, é que a gente vê começar a surgirem as primeiras tentativas de uma história da filosofia, ainda muito distante do sentido em que a gente fala de história da filosofia hoje, mas tentativas de, digamos assim, apresentar de modo unitário o que é a história da filosofia, o que os grandes filósofos pensaram até aquele momento, né? A grande referência, por exemplo, é a história da filosofia do Brucker, né, em vários volumes. E vocês, se forem ler, vão ver que ela não é exatamente aquilo que a gente chamaria de história da filosofia. Pelo menos ela não tem os padrões de rigor históricos e conceituais que a gente exige da história da filosofia. É muito mais um compilado de nomes e datas, né? E alguns excertos ou trechos explicados, né? E, aliás, é curioso porque Kant conhecia muitos filósofos através desses manuais, né, de filosofia, que continham trechos de filósofos do passado, e dessas histórias da filosofia, que eram espécies de the best of, né, de compilações, de highlights, né, os melhores momentos de filósofos do passado, né. A partir do século XIX, né, principalmente a partir da virada historicista na Alemanha, né, que a gente pode fazer remontar talvez até mesmo ao Herder, né, no século XVIII, mas que se concretiza com o hegelianismo, com todo o historicismo que vem depois do Hegel, Droysen e assim por diante, né, que a gente começa, primeiro, a ver a história como uma disciplina autônoma dentro das assim chamadas humanidades ou ciências do espírito, né, e em particular a gente começa a ver o surgimento da ideia de uma história da filosofia, uma reflexão sobre o passado da filosofia, né? E a partir desse momento, então, a gente pode falar de uma separação entre filosofia, que é sempre filosofia contemporânea, aquela que a gente está fazendo hoje, né? Quando autores do século XIX separam, por exemplo, filosofia e história da filosofia, eles estão separando a filosofia do século XIX da filosofia, das histórias da filosofia do século XIX, né? E quando a gente fala, então, também de separação de história da filosofia e filosofia hoje, a gente está falando da separação entre a história da filosofia tal como ela se pratica hoje no século XXI e a filosofia tal como ela se pratica hoje no século XXI. Mas, enfim, as condições de possibilidade para que haja essa distinção, para que haja essa oposição, na verdade, elas aparecem só no século XIX, né? Bom, e a partir daí a gente vê surgir alguns fenômenos interessantes, né? O primeiro deles é que há um certo sentido em que as pessoas de fato usam hoje
a filosofia para se contrapor à história da filosofia, ou mais concretamente, há muita gente que se considera filósofo, que vai dizer, eu faço filosofia, você faz só a história da filosofia, né? Porque, além disso, né, tem um caráter valorativo, até uma valência nessa distinção, né? Supostamente, a distinção vai sempre preferir fazer filosofia, né, do que fazer história da filosofia, né? Então, por exemplo, muita gente vai dizer que o que ele faz é resolver problemas filosóficos e não se preocupar com o que os autores do passado dizem. Isso aqui tem a ver com algumas coisas que eu também não vou aprofundar, mas só para vocês saberem, né? Tem a ver primeiro com os mitos de criação tanto da filosofia analítica, né, quanto da filosofia fenomenológica hermenêutica, né, ou assim chamada, mal denominada continental, né? Nas duas, tanto na história que vai do Frege até o Wittgenstein, quanto na história que aparece e começa com o Husserl das investigações lógicas, né, parece que há uma tentativa de se fazer tábula rasa de toda a filosofia. Parece que tanto filosofia analítica quanto filosofia fenomenológica surgem como uma criação ex nihilo, né, como uma criação que é independente do seu passado. E a figura do Wittgenstein as histórias que se contam sobre o Wittgenstein foram muito instrumentais para criar esse anti-historicismo, né, que não por acaso depende da ideia de um gênio individual, que seria, no caso, o Wittgenstein, por exemplo, ou algum outro autor que reinicia a história da filosofia, por assim dizer, do zero, né? Isso hoje a gente já sabe, pelos estudos que a gente tem, pelo conhecimento do desenvolvimento do Husserl, do Frege, do Russell, do Wittgenstein, do Heidegger, né, que essa criação a partir do nada é um erro, um equívoco histórico. É você colocar aquilo que você desejaria que fosse real à frente do que foi real, né? Tanto a filosofia analítica quanto a filosofia fenomenológica nasceram basicamente dos problemas que estavam colocados no final do século XIX, a partir da recepção do Kant, do Hegel e das reações semânticas, científicas, lógicas ao Kant e ao Hegel ao longo do século XIX, Sandrenburg, Bolzano, Mill e assim por diante. Mas, né, então voltando, a gente que defende essa distinção, essa separação entre filosofia e história da filosofia. Se no mundo, né, essa separação tem a ver com esses mitos da criação da filosofia analítica e da filosofia fenomenológica, no Brasil ela tem uma razão de ser um pouco mais concreta, né, e que tem a ver com a história da introdução da filosofia no Brasil, ou como se desenvolveu a filosofia no Brasil. A filosofia do Brasil ela tem vários começos diferentes, né, ela tem um certo momento incipiente lá no período colonial, né, ela tem um momento, por exemplo, o Margutti aponta lá com a publicação do texto do Gonçalves de Magalhães, Os Fatos do Espírito, no século XIX, né? Ela tem um momento também quando a gente tem a vinda de, por exemplo, padres belgas, principalmente, que vão ensinar em São Paulo, na PUC, no Mosteiro São Bento, que seria a PUC, na Faculdade de São Bento, no Rio de Janeiro, né? Que trazem basicamente filosofia atomista, né? E, digamos assim, impulsionam, né, a criação de uma filosofia feita no Brasil. Agora, muitas pessoas vão identificar, né, o nascimento da filosofia acadêmica, pelo menos no Brasil, em stricto sensu, com a USP, né? Com a fundação lá do curso de filosofia da USP em 1954, se eu não me engano, e a vinda da chamada missão francesa, né, com Lévi-Strauss, Roger Bastide, enfim, outros professores franceses que vieram aqui, Jean Moguet, né, os professores franceses que vieram aqui ensinar, né? E a história é mais ou menos assim, eles eram estruturalistas, né? Seria bom eu fazer um vídeo mostrando que essa história do estruturalismo, né, como se fosse uma presença esmagadora dentro da filosofia brasileira, não é tão real assim, né? Mas isso a gente deixa para outra história. Eles criaram esse estruturalismo. O estruturalismo é basicamente uma tese metodológica em filosofia, segundo a qual os textos são unidades fechadas, né? E o estruturalismo, apesar de ser um método de história da filosofia, ele contém um elemento anti-histórico ou ahistórico, né? Porque você supõe que o texto é uma espécie de unidade fechada, monolítica, né? O termo que o Guerrero usa quando vai falar de Descartes, né? E que, portanto, a história da filosofia é auxiliar mesmo para ler textos históricos, né? E
Por outro lado, porque se aplica o método estruturalista basicamente a textos de história da filosofia, aqueles que não se identificavam com esse método acharam que ele era basicamente um método que transformava toda a filosofia em história da filosofia. Né? Você tem reações já na USP, né, que acontecem, por exemplo, Porchat, do Oswaldo Porchat, né, de outros autores, Bento Prado Neto, que se afastam um pouco desse ideal, são críticos desse ideal. Né? Mas essa historinha do estruturalismo, da missão francesa, marca o ideário da filosofia brasileira até hoje. Né? Então, para a gente responder esse problema, né, algumas distinções são interessantes a gente fazer. Primeiro, eu não vou retomar o que é filosofia, eu fiz um videozinho agora há pouco sobre isso, vocês podem olhar lá, né, tá no meu linha de lógica, o que é filosofia, está em 3 partes, vejam, né? Mas a filosofia ela é uma disciplina que é essencialmente argumentativa, né? Eu falei lá e vou inclusive gravar outro vídeo sobre isso. Mas dizer que a filosofia é argumentativa não significa dizer que ela é só argumento, ou mesmo dizer que o argumento filosófico é o essencial da filosofia. Quem diz que faz filosofia diferente da filosofia da história da filosofia, basicamente diz isso porque ele acha que a filosofia é formular certos argumentos que são colocados em testes pela comunidade filosófica, né? E que então, se forem julgados corretos, passam o teste, podem continuar na arena da disputa filosófica, e se são jogados de lado, se os problemas deles são mostrados, você pode abandonar. Né? Isso, assim, pode ser feito de modo elegante, pode ser feito de um modo mais, digamos, limitado no seu escopo, que é você responder ao artigo que foi publicado 2 semanas antes sobre, sei lá, inactivismo moral, disjuntivismo epistêmico, ou sobre se definições impredicativas podem ser aceitas em teoria dos conjuntos, né? Bom, não é o fato de que você está respondendo a um texto que foi publicado 2 semanas atrás, ou que você está estudando um filósofo que está vivo, que faz com que você não esteja fazendo, sob um certo aspecto, história da filosofia. Por quê? Porque a filosofia, além de ser argumentativa, esses argumentos são apresentados para quê? Por que há argumentos em filosofia? Para resolver problemas. Toda filosofia, todo texto filosófico, em geral, ele pode ser abordado como se ele fosse a resposta a um problema, que é se Deus existe, o que são objetos matemáticos, o que devemos fazer, se o aborto é permitido e assim por diante. Você responde a problemas filosóficos com teses filosóficas. Sim, devemos praticar o aborto. Não, devemos praticar o aborto. Sim, Deus existe. Não, Deus não existe. São teses filosóficas. Muitas pessoas acham que as teses filosóficas são o que há de mais importante na filosofia. E por isso que eles leem mal a história da filosofia e não conseguem entender a unidade que há em toda a história da filosofia, porque parece que as opiniões dos filósofos são simplesmente teses diferentes, e muitas vezes contraditórias, na maior parte das vezes contraditórias, e onde então cada um afirma uma coisa diferente. Nietzsche afirma que Deus não existe, Platão afirma que a alma é imortal, outros vão afirmar o contrário. Bom, então, se filósofos diferentes afirmam coisas diferentes, eles continuam sendo filósofos e continuam sendo lidos, é porque em filosofia vale qualquer coisa. Bom, essa visão ela é equivocada, creio eu. Tá? E ela é equivocada por quê? Porque justamente o que importa não é tanto o problema. Identificar o problema é fundamental, né? Mas é o ponto de partida. E não é tampouco tanto a tese, mas porque a tese ela só tem um sentido a partir do momento que ela é justificada, motivada por argumentos. E, portanto, aquilo que é mais relevante são os argumentos. Agora, argumentos e, vocês vão ver também, textos filosóficos, eles não acontecem no vácuo. O mesmo argumento apresentado em 1600 não tem o mesmo significado, não tem a mesma pretensão de validade, não pode ser avaliado pelos mesmos critérios que quando ele é apresentado em 2020, tá certo? Isso não, um dos pressupostos da visão anti-historiográfica, ou a-historiográfica da filosofia, é que os argumentos têm uma validade, digamos assim, platônica. Né? Um bom argumento, ele está lá, ele existe, ele é capaz de derrubar qualquer objeção, e ele deve ser analisado simplesmente em seu conteúdo lógico e na sua validade formal. Essa é uma visão muito redutora da filosofia e nenhum filósofo pratica isso de fato. A gente avalia argumentos dentro de um panorama muito mais amplo. E que panorama é esse, né? Eu tento apresentar esse panorama, né, esse pano de fundo para a compreensão filosófica aos meus alunos, usando algumas relações, tá?
O ponto de partida é você admitir que a filosofia é feita de textos, tá? Qual é a matéria-prima do filósofo? Sobre o que o filósofo se debruça? O que ele produz também? Textos. Se vocês quiserem discursos, tá? Porque a gente pode incluir também oralidade, tá? Mas, enfim, textos ou discursos. São esses discursos que são o objeto do trabalho filosófico. A gente lê esses textos, a gente analisa, interpreta esses textos e a gente produz respostas a esses textos, aos problemas colocados nesses textos, críticas aos argumentos colocados nesses textos, reformulações desses mesmos argumentos e assim por diante. Essa é a tarefa filosófica, essa é a prática filosófica. Mas o texto, ele não é, ao contrário do que, por exemplo, o método de estruturalismo vulgar, tá? Porque ele é mais complexo que isso, mas vulgar, diria, átomos, né? Isolados, né? Ao contrário, textos filosóficos, eles sempre, para serem compreendidos, devem exigir que a gente associe a eles o que eu chamo de um contexto e de um intertexto. Tá? Textos filosóficos são contextuais e são intertextuais. O que significa dizer que os textos filosóficos são contextuais? Bom, é uma coisa mais ou menos simples, é dizer que textos filosóficos são escritos em um dado período histórico, em um certo local geográfico, social, econômico, e é claro que aquilo que é dito carrega consigo essa especificidade, esse ich et nunc, né, este aqui e agora do texto filosófico. Se a gente quer entender o que Kant está querendo responder na crítica da razão pura, a gente tem que entender Wolff, Hauser, Leibniz, Kant, Descartes, Hume, Hume e assim por diante. Se a gente quer entender o que o Quine está debatendo nos dois dogmas do empirismo, a gente tem que conhecer o neopositivismo de Marc, Poincaré, Hertz, do final do século XIX, começo do século XX, a gente tem que ver o ciclo de Viena e o seu positivismo lógico e assim por diante, né? A distinção kantiana entre juízos analíticos sintéticos e assim por diante. Né? A gente tem que entender, né, em que contexto foram produzidos esses textos, né? Para textos políticos, por exemplo, isso fica evidente, né? Você não vai ler o Locke ou Hobbes e entender o Locke ou Hobbes se você não souber qual é o contexto da política britânica, inglesa, naquele momento em que eles escrevem. As revoluções estão acontecendo, o rei que foi deposto, o golpe no parlamento, enfim, aquilo que está acontecendo naquele momento. Muitas pessoas vão dizer que isso é perfumaria ou é secundário. Em alguns casos há autores que são, digamos assim, mais desligados, né, ou distantes das exigências diretas do seu tempo e da filosofia do seu tempo do que outros. Mas, em geral, isso é uma regra que funciona para todos os autores. Agora, além do contexto histórico, do momento, do aqui e agora no qual o texto está escrito, esse contexto, ele só pode ser abordado por nós, ele só pode ser construído por nós, e ele, sobretudo, só pode ganhar sentido para nós que olhamos para ele daqui de onde estamos, se a gente aceitar que os textos filosóficos são compostos de uma intertextualidade essencial. O que eu quero dizer com isso? Todo texto filosófico, obviamente, remete a uma tradição na qual ele se formou e a qual ele responde, né? Então, por exemplo, Platão responde aos pré-socráticos, responde aos sofistas, né? E para a gente entender corretamente o que Platão está dizendo, por exemplo, no Protágoras ou no Gorgias, quando ele critica os sofistas, a gente tem que saber o que os sofistas diziam, né? Não apenas aquilo que o Platão diz sobre os sofistas, que é muito negativo, mas que a gente pode desprender de relatos ou de fontes independentes sobre os sofistas, né? A mesma coisa para qualquer outro autor, tá? Agora, além dessa intertextualidade meramente filosófica ou direta, a gente tem outros tipos de intertextualidade mais sutil, né? Por exemplo, na crítica da razão pura, o que o Kant quer fazer é responder às perguntas sobre a possibilidade dos sintéticos a priori, ou saber então se é possível como ciência, né? Matemática, física e filosofia, ou metafísica, para ser mais específico. E a matemática a qual ele se refere é basicamente aquela contida nos elementos de Euclides, que a gente teria então que ler para entender a crítica da razão pura,
e também nas versões do século XVIII, principalmente, dos elementos de Euclides, né? As versões de Wolff, de Lamy, né? Que incorporam éticos euclidianos, mas transformam, modificam esse ético de acordo com o avanço da matemática na época. Quando ele fala de física, é essencialmente a mecânica newtoniana, a física de Newton, a mecânica principalmente do Newton, a qual ele se refere. Então, idealmente, o intertexto ideal e necessário para compreender aquilo que é a razão pura inclui também, como um elemento constitutivo, os princípios matemática, filosofia naturalis, né, do Newton, os princípios matemáticos da filosofia natural do Newton, como um intertexto necessário, um texto que complementa, né, o texto base, que é a razão pura do Kant. Agora, a intertextualidade de um texto não se esgota naquilo que vem antes, né? Ela também se reflete, ela continua, ela se expande em direção ao que vem depois. Para a gente entender Kant hoje, a gente não pode simplesmente olhar para a herança que o Kant recebe, mas a gente tem que olhar também para a história da recepção de Kant. Kant passa por inúmeras críticas, por inúmeras reapropriações, por inúmeras reformulações, né? Isso é aquela famosa frase, que eu acho que é do Julien Bendit, não lembro agora, que diz que é possível filosofar com Kant ou contra Kant, mas não sem ele. Bom, por que isso? Porque grande parte da filosofia contemporânea, toda a filosofia que vem depois, é uma resposta a Kant. Então você tem primeiro os discípulos do Kant, Schultz, o Reinhold, depois você tem o Beck, depois você tem aqueles que vão criticar Kant, substituir o modelo kantiano por um outro ideal de sistema de filosofia, né? Os idealistas alemães, Schelling, Fichte, Hegel e assim por diante, né? Schopenhauer e assim por diante, né? E você tem também as apropriações naturalistas, empiristas que se fazem no século XVIII do Kant, os neocantianos, Helmholtz e assim por diante. E isso até o século XX, né? Até hoje as pessoas estão usando Kant para discutir coisas que na época do Kant não eram problemas, né? Por exemplo, imigração e assim por diante, né? E para a gente entender de fato qual é o alcance, então, para a gente saber o que significa aquele texto para nós hoje, a gente tem que seguir também esse fio de Ariadne, que é a intertextualidade e que é, portanto, a recepção histórica de um texto, né? O texto do Kant não tem o mesmo significado para nós hoje que ele tinha para os herdeiros imediatos, para os sucessores imediatos do Kant. E por isso, então, há sempre uma continuidade entre filosofia e história da filosofia. O cara que está escrevendo um paper na Mind hoje sobre realismo modal ou contrafatuais só está escrevendo isso porque essa pergunta que ele está se colocando é o resultado de problemas que nascem ao longo da história da filosofia, que receberam certas respostas e que condicionam o modo como a gente coloca a pergunta sobre eles hoje em dia. Então, por mais que o sujeito ache que está lendo só contemporâneos, esses contemporâneos, ele mesmo, ele se insere nessa intertextualidade e nessa contextualidade do texto filosófico. Para ser entendido, um paper de 5 páginas na Mind hoje falando sobre um tema ultra específico, a gente precisa se referir a tudo aquilo que veio antes, tá? Todo artigo de filosofia, todo livro de filosofia é então o resultado dessa evolução e dessa história. Nesse sentido, ele não pode ser separado dessa história. Por quê? Porque um outro elemento, um outro aspecto que é importante para compreender a filosofia é entender a filosofia não como uma série de vozes, ou temas, ou autores, ou livros, ou teses separadas, né? Mas sim como um diálogo de perguntas e respostas nas quais vários interlocutores diferentes intervêm em momentos diferentes e com isso você faz avançar a discussão, né? Então, a filosofia é um diálogo e quando você escreve um artigo e publica ele hoje, você não está simplesmente apresentando algo totalmente novo, mas está colocando um tijolinho nesse diálogo. E quando você ignora esse diálogo, quando você, por exemplo, não sabe história da filosofia, quando você não leu direito os grandes autores, os grandes textos da tradição ocidental, pelo menos, você corre 2 riscos o tempo todo. O primeiro é de reinventar a roda, né? A ingenuidade, a naivete que tem em alguns textos que buscam resolver problemas filosóficos perenes, né, que são publicados hoje em dia, é um claro sintoma, é
é um claro efeito disso, né? Tem uma historinha que é contada sempre, né? Eu já ouvi ela contada com vários protagonistas diferentes aqui na Alemanha e assim por diante. Diz que um certo sujeito foi defender uma tese numa banca de filosofia, ele chegou lá e depois de apresentar a sua tese, virou lá o arguidor para ele, o professor, e falou: olha, sua tese tem coisas que são boas e coisas que são novas. O cara já ficou todo alegre, né? Fui bem, né? Aí, em seguida, diz o arguidor, né? O problema é que aquelas que são boas não são novas e aquelas que são novas não são boas, né? E por que isso? Bom, por quê? Uma ideia boa em filosofia já foi pensada. A chance de você aparecer com uma ideia nova em filosofia sem conhecer toda a história da filosofia é praticamente zero. Pode até acontecer, né? Alguns vão falar do Kripke, por exemplo, ele escreveu lá com 17 anos, resolveu um problema de lógica e tal. Mas assim, são casos, mesmo o Hume, né? Mas o Hume conhecia a história da filosofia, o Hume escreveu muito jovem seus textos, né? Então, é uma resposta a uma discussão que já vem acontecendo. Se você não conhece essa discussão, você simplesmente vai acabar reinventando a roda, né? Você vai simplesmente dar uma resposta que já foi dada a esse problema. O que acontece? As respostas que são boas, elas já foram dadas, porque, como diz Montaigne, tudo está dito. Há 10 mil anos que existem homens e que eles pensam. Ele continua, né, e completa, diz que, aliás, o André Gide, né, comenta esse trecho e fala: tudo já está dito, mas a gente precisa repetir porque os homens esquecem, né? Bom, acontece um pouco isso, né? Você corre o risco de dizer coisas que já foram ditas. Primeiro, quando você tem uma ideia que você acha que é totalmente nova, provavelmente ela não é uma ideia boa, né? Porque se ela fosse uma ideia boa e que aguentasse a discussão filosófica, o debate filosófico, o diálogo filosófico, ela já teria sido apresentada e colocada na mesa, certo? Um outro erro, ou um outro problema que a gente tem quando adota essa definição, essa separação tão radical entre o que seria a história da filosofia e o que seria filosofia, é que a gente justamente perde, né, esse tesouro da discussão filosófica que se fez nos últimos séculos, né? Porque alguns argumentos já sobreviverão e alguns argumentos perecerão ou já pereceram por causa do jogo natural da discussão filosófica, né? Há argumentos que não valem a pena no estado atual serem visitados e há argumentos que continuam a exigir a nossa reflexão. Para tornar isso um pouco mais concreto, mas para terminar o vídeo que ficou obviamente muito mais longo do que eu desejava, eu quero dar alguns exemplos, pelo menos sugerir alguns exemplos para vocês, né? Onde isso aparece de modo bastante claro. Cada um poderia multiplicar esses exemplos para suas áreas, para as áreas que trabalha, para as áreas que conhece mais, né? Por exemplo, uma discussão que está acontecendo agora, não sei se vocês estão acompanhando, envolve de um lado, nos Estados Unidos principalmente, né, envolve de um lado os cientistas, né, o Lawrence Krauss, o o Richard Dawkins, o Bill Nye, aquele comunicador, né, da televisão, o Neil deGrasse Tyson, o Steve Weinberg, ganhador do Prêmio Nobel. Todos eles publicaram livros, artigos, textos em que basicamente eles diziam: olha, todas as questões importantes vão ser resolvidas pela ciência, a gente está quase lá, por isso hoje em dia a filosofia ela é inútil, né? Ela no máximo uma perfumaria que interessa, né, meia dúzia de pessoas, mas ela não tem mais nada a dizer, né? Bom, eu não vou entrar no mérito de uma posição tão ingênua como essa, né, porque as respostas a elas são conhecidas e são bastante fáceis, né? Você dizer que a ciência não precisa de filosofia é uma posição que é filosófica que não pode ser justificada do ponto de vista da ciência, né? É como o princípio de verificação dos positivistas lógicos, né? Ele não pode ser ele mesmo verificado, ou seja, temos um problema aí, né, Houston? É uma coisa com a ciência, né? Se você fala que as ciências querem resolver todos os problemas, você tem que provar isso, e a ciência não é capaz de resolver todos os problemas, até porque, como a gente viu, né, numa outra aula, né, cada vez que um problema científico resolve uma questão filosófica, isso coloca novas questões filosóficas a partir daquele problema científico, né? Então, e filósofos começaram a responder, né, dizendo: não, a filosofia é muito importante porque ela é útil para isso, ela é útil para aquilo, porque ela vai dizer não sei o quê, enfim. Gente, essa discussão é
exatamente a mesma discussão, e se dá exatamente nos mesmos termos. Se vocês olharem assim, os caras usam as mesmas expressões, o mesmo vocabulário, as mesmas teses gerais, né, que o materialismo traz da década de 1860 na Alemanha. Com a explosão das ciências naturais na Alemanha do final do século XIX, segunda metade do século XIX, né? Desculpa, gente, onde é que eu estava? Tive que interromper aqui, eu estou gravando ao vivo, né, em aberto, hein? Tem umas interrupções. Bom, eu dizia então que todos os argumentos estão lá, né? Se vocês pegarem Solbe, Müller, Mollesholt, enfim, esses fisiologistas, médicos, naturalistas, físicos do século XIX, né? Todos eles dizem a mesma coisa. Olha, agora quem vai mandar é a ciência, a filosofia não tem mais autoridade, a gente pode deixar a filosofia de lado e simplesmente fazer ciência, que é assim que a gente vai resolver todos os problemas, né? E, obviamente, os filósofos responderam naquela altura dizendo, olha, não é bem assim, meu amigo, né? Você tem a própria definição do que é científico ou não, depende de uma reflexão que ela própria não pode ser feita no interior da ciência, portanto é filosófica. Há teses metafísicas profundas na prática filosófica, no método, na prática científica, perdão. O método científico, ele, para ser justificado, não pode recorrer a elementos internos, intracientíficos. Ele se justifica do ponto de vista da sua confiabilidade a partir de elementos que têm a ver com, por exemplo, a qualidade das teorias, simplicidade, previsibilidade e assim fertilidade e assim por diante. E todos esses conceitos não são conceitos que são filosóficos, que são, perdão, científicos, que são elaborados dentro da ciência, mas são elaborados pela reflexão humanística, filosófica, né? Quando físicos fazem um tipo de reflexão dessas, eles estão fazendo filosofia e não mais física. E muitas vezes eles são ingênuos porque justamente eles não conhecem a história da filosofia, né? Por exemplo, Krauss, Dawkins, o Neil deGrasse Tyson, eles dizem isso porque eles não conhecem a história da filosofia e não sabem que aquilo que eles estão dizendo, com um ar de novidade, já é uma coisa que foi dita do mesmo jeito há 150 anos atrás, né? Outro exemplo, né? Toda essa discussão, ela pressupõe, na verdade, uma separação entre o que seria as ciências naturais, empíricas de um lado, e as ciências do espírito ou humanísticas do outro, que também tem uma data e um lugar de nascimento, que é o final do século XIX, com o Dilthey, né, com o Wilhelm Dilthey, que justamente estabelece essa distinção que se ramifica ao longo do século XX, né, na ideia de duas culturas, por exemplo, o Cip Snow, né, uma cultura humanística, uma cultura científica, né, que seriam separadas e assim por diante, né. Bom, isso tudo a gente pode esclarecer, a gente pode compreender, a gente precisa, para compreender, para ser mais preciso, olhar onde é que nasceu, ler o Dilthey, né? Ler o que o Weber fala, né? Por exemplo, para entender essa briga, né, entre humanidades e ciências exatas ou naturais hoje em dia. E se a gente olha, por exemplo, como termina esse debate sobre a prevalência da ciência ou da filosofia no século XIX, a gente vê que no final do século a gente tem lá de um lado do oceano o Peirce fazendo uma distinção e do outro lado do oceano alguns neocantianos fazendo uma distinção muito semelhante, que é aquela entre ciências descritivas e ciências normativas, né? A ciência, em sentido empírico, ela basicamente tem uma função descritiva. As ciências que envolvem valores são justamente aquelas que não podem ser reduzidas à abordagem empírica, observacional, dedutiva, matemática da ciência, né? A história, a sociologia, a filosofia e assim por diante. Enfim, para terminar, esse vídeo acabou ficando muito mais longo do que eu queria, também tem várias coisas que eu tinha anotado para falar, mas não vou falar, tá? Eu queria apontar um aspecto interessante que tem a ver com aquilo que eu estudo, que são as origens da filosofia contemporânea, pelo menos uma parte do meu estudo tem a ver com isso, né? Quando a gente estuda as origens da filosofia contemporânea, o que a gente quer saber é justamente, né, o que é que
tornou a filosofia contemporânea aquilo que ela é hoje, né? A partir de que momento se colocaram os problemas, o vocabulário, o modo de abordagem típico que caracteriza a filosofia contemporânea. E para saber isso sobre como fazemos filosofia hoje, o que a gente faz é olhar, principalmente no século XIX, depois, né, no começo do século XX, como é que surgiram, por exemplo, as assim chamadas filosofia analítica, continental, fenomenológica hermenêutica e assim por diante, né? Quando a gente faz filosofia, de certa forma, o que a gente quer responder são aquelas perguntas do quadro do Gauguin, né? De onde viemos, quem somos e para onde vamos, né? E a gente não é capaz de fazer isso sem a história da filosofia, né? A história da filosofia envolve, permite saber de onde viemos e quem somos, né? Fazer filosofia sem história da filosofia é jogar futebol sem uma perna, né? Ou, para usar uma metáfora mais filosófica, né? Parafraseando Kant, a gente poderia dizer que a história da filosofia sem filosofia é cega, e a história da filosofia, sem se projetar para o futuro da filosofia, ela é vazia, né? Por isso, é uma ilusão achar que a gente faz boa filosofia hoje em dia sem essa continuidade com a história da filosofia. E é também ingenuidade achar que a história da filosofia ela é meramente um interesse museológico, arqueológico, por coisas que foram ditas e que estão lá mortas como em um herbário, como em uma coleção de serpentes em potes, né? Não, a história da filosofia ela é viva, e justamente esse processo de intertextualidade faz com que a gente seja obrigado a recuperá-la o tempo todo, né? Só para terminar, a última coisa que eu quero dizer é que, então, em filosofia, uma coisa que, se vocês lembram da minha aula, quando eu dizia que a filosofia é reflexiva, né? Em filosofia, a relação entre o passado e o presente da disciplina é diferente do que acontece na maior parte das outras disciplinas, né? Um sujeito lá apareceu falando, mas o direito é diferente da história do direito. Sim, claro, porque o direito é uma prática concreta que tem condições bastante circunscritas, né, a períodos históricos e locais geográficos, né, que no Brasil, o direito do Brasil hoje é diferente do Brasil há 20 anos atrás, que é diferente do direito da Bolívia, né, bom, e que onde, portanto, a história, ela é essencialmente um complemento, uma perfumaria. Seria desejável que advogados conhecessem a história do direito, mas é possível ser um bom advogado sem conhecer a história do direito. Ou na física, né? Todos os conceitos da física eles têm um desenvolvimento histórico, mas você pode aplicar eles para fazer cálculos, para mandar foguetes para a Lua, para calcular a velocidade de projéteis, né? Sem se preocupar em quem formulou, em toda a disputa conceitual envolvida, né? Por exemplo, no surgimento das leis do movimento planetário do Kepler, nas leis do Galileu sobre os corpos, o movimento dos corpos, uniformidade esfera dos corpos, ou sobre as leis gerais do movimento lá do Newton, né? Você simplesmente aplica elas e não precisa nem saber quem foi que as criou. Na filosofia, a relação que se estabelece entre a filosofia e o seu passado é de uma natureza totalmente diferente, né? O que a gente tem é essa continuidade, e o que a gente tem é então esse imbricamento dialético, esse entrelaçamento intertextual que faz com que todo texto filosófico hoje remeta a textos filosóficos do passado e só possa ser compreendido a partir de textos filosóficos do passado, tá? E faz também, né, a contraparte disso, né, com que a história da filosofia bem feita hoje em dia, ela não se limita, ela não pretende a ser simplesmente a exegese de um filósofo, como disse alguém lá no Twitter, e falaram que um filósofo disse, né? Mas ao contrário, em recuperar o que o filósofo disse e mostrar o significado daquilo para a identidade da filosofia hoje, e portanto para problemas e obstáculos, dificuldades que a filosofia enfrenta hoje em dia, tá? Eu acho que é isso. Vamos ficar por aqui. Se alguma coisa ficou obscura, eu gravo um outro vídeo para esclarecer. Tá bom, gente? Obrigado. Ficou bem mais comprido do que eu queria, mas até a próxima. Bu, quer vir dar um oi aqui? Vem, Bu. Vem, Bu. Vem dar um oizinho aqui para todo mundo. Vem. Não, ela não quer vir. Tá muito tímida. Tá tímida, não quer vir dar oi? Mas ela tá aqui, tá? Vem. Oi. Fala tchau pros aluninhos. Oi. Tchau, Bu. Né? Fala tchau. Tchau, tchau, gente. Vamos apagar.